galera de cowboy, tudo bem com vocês? Está começando mais uma quarta cena aqui no canal, então se tem novo ou nova, já se inscreve aqui, deixa o like no começo do vídeo para me ajudar na divulgação do canal e também me sigam nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que é onde eu aviso vocês que saiu vídeo novo ou não, então tá aqui na tela para vocês irem me seguir por lá. Então hoje eu vou contar pra vocês a história da Casa Amaldiçoada de Tulsa. Ela ficava no número 10, na 21ª rua ao leste de Tulsa, Oklahoma. Ela costumava ser uma casa muito bonita, mas pelo que acontecia no interior da casa, ela ficou conhecida então como a Casa Amaldiçoada. Então é um conjunto de degraus que sai da casa, do lote, para a rua. Isso é um dos únicos resquícios ainda que há da casa, de uma das mais malvadas serial killers que existiu, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar dela, que é Caroline Smith. Então é muito difícil ter registrar com verdade toda a história de crimes da Caroline, porque não se sabe muito sobre ela, nem antes, durante e depois dos crimes, nem sua lista de vítimas que ela teve, até então a polícia encontrar prisioneiros na casa dela. O Pearl Mary Carey era de Indianápolis, Indiana, e ela usava o nome dela como Carey Mary Smith quando seu marido, Fair Age, perdeu o emprego por volta de 1934. E em algum momento de 1934, Fair Age, marido de Carey, foi encontrado morto com um tiro na cabeça e próximo ao corpo tinha uma espingarda. Colegas dele de trabalho disseram que ele não parecia ser suicida, mas ninguém suspeitou da morte dele até Carey aparecer com $34 mil de recompensa pela morte dele. A casa, então, que Carey morava com o falecido esposo, o proprietário não era muito fã dela e ele fez uma coisa muito inteligente, que foi aumentar o aluguel, na intenção que, então, a Carey saísse de lá. E deu certo, então a viúva de 51 anos foi morar numa casa muito maior, muito linda, de tijolo à vista, perto de May, em Tulsa. Na época talvez não parecesse estranho, só simplesmente uma coincidência, mas por onde a Caroline passava, todos morriam. O investigador que estava trabalhando no caso de suicídio do Faye morreu. A irmã da Caroline também morreu algum tempo depois, e as evidências, os registros da morte sumiram. Caroline então decidiu que queria que o pai dela viesse morar com ela, porque a casa era muito grande para ela ficar sozinha. Ele morava em St. Louis, e então ele concordou com ela que ele iria morar com ela. Ela fez várias viagens, então, para ajudar ele a fazer malas e botar os negócios em ordens. Um desses negócios era uma apólice de seguro, onde ela era beneficiária, mas o pai dela nunca chegou em Tulsa. Ele morreu antes. Caroline, então, arrecadou uma quantia de dinheiro muito grande e ninguém podia somar essas mortes e encontrar um padrão comum para elas. Então, enquanto ela estava organizando todos esses funerais que ela tinha para fazer, a pessoa que estava organizando também morreu, fazendo que assim ela não pagasse essas mortes, esses funerais aí. Esperta, né? Pois é. Em fevereiro de 1935, uma mulher saiu correndo e gritando pelo gramado da casa da Caroline. Ela desceu os poucos degraus que tinha ali atrás, mas quando chegou na rua, ela foi atropelada por um carro. Ela foi levada às pressas até o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois. Caroline disse aos investigadores que ela era Billa Walker, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, e ela era uma enfermeira, então, que ajudava a cuidar do pai dela, de Caroline, sendo que o pai da Caroline tinha morrido e não estava ali na casa. Mas ela era a enfermeira que cuidava, então, do pai dela. Vários esforços foram feitos para encontrar a família da Billa, mas foi sem sucesso. E a Caroline disse que ficaria muito feliz
se ela cuidasse disso. Afinal, a Bella tinha uma quantia muito grande de apólice de seguro e a Caroline era a beneficiária. Mas quando ela estava ali sentada na seguradora, ela disse que a Bella era a sua amada e rica tia, o que gerou um pagamento ainda maior e a seguradora não comprou. Então eles foram investigar e eles descobriram então que a Bella era uma humilde serva daquela, onde ela era tratada como cachorro e a Caroline pagava míseras migalhas para elas e a seguradora então cancelou a apólice. O mais estranho é que o cara que matou, que atropelou a Bella, morreu também dias depois. Diz-se que ele ficou muito comovido com o acidente, muito sombrio, e ele morreu. Morreu. Gente, meu celular deu BO, disse que a memória estava lotada e é isso. Eu não sei se está centralizado como estava antes. Se não está, me perdoem. E se o áudio tiver feito algum barulho antes disso, também me perdoem. Eu só consegui salvar um vídeo que é até onde vocês viram até agora, que é o vídeo que vocês viram até agora. E depois disso, deu BO. Eu já tava terminando o vídeo e a memória lotou e apagou todo o vídeo que eu já estava no fim. Mas tudo bem, eu vou voltar a gravar da onde eu consegui salvar. Então vamos lá. Então, Virginia Evans, de 31 anos, era de uma família proeminente ali no Oklahoma e teve a infelicidade de conhecer a Caroline em 1937, numa livraria de ciência cristã. As duas, então, logo começaram a ter uma amizade e 1 ano e meio depois, a Caroline pediu para que a Virginia fosse morar junto com ela e a Virginia, então, aceitou muito feliz. 7 anos depois, então, Virginia falaria que foi hipnotizada pela mulher mais velha. Uleta Horner também teve a infelicidade de conhecer a Caroline. Elas se conheceram num supermercado onde elas tiveram uma conversa ocasionalmente. E Uleta então contou sobre a sua infância horrível que ela teve. Mais tarde, Uleta diria que a senhora Smith e ela tiveram um relacionamento então de mãe e filha. E Caroline adotou ela quando ela se mudou então para casa. Era tempo de guerra, o que significa que os itens nos Estados Unidos eram racionados. As famílias então recebiam um caderno de racionamento, onde eles tinham um selo, e caso esses selos acabassem, as famílias então tinham que esperar o próximo caderno vir. E quanto maior a família, mais selos eles teriam. Caroline então tinha gostos muito caros. Ela vivia com roupas sempre da última moda e tinha um carro 0 km, o que para época de guerra era muito estranho uma pessoa ter um carro 0 km novinho em folha. E não é um livro de racionamentos que iria fazer isso por ela. Ela precisava de cosméticos, acessórios, sapatos que combinassem com as suas roupas ali de última moda. Então ela solicitou 7 cadernos de racionamento, dizendo que 6 então era para os seus filhos e seus dependentes, o que na verdade ela não tinha filhos que viveram além da infância, e seus dependentes então eram suas 2 colegas de quarto, a Uleta e a Virginia. 3 dos livros foram publicados no nome do Fay, que era o ex-marido dela que tinha morrido, o pai dela que tinha morrido e a Bella que tinha morrido. E um também foi emitido então para um sobrinho de 11 anos dela, que ela disse que residia na casa dela. E um outro também foi emitido no nome do cachorro dela. Que não faz o menor sentido botar um livro de racionamentos no nome do cachorro, mas tudo bem. E então isso foi o que ferrou a Caroline, que foi ferrar o governo. Então o Conselho de Rações ficou com o pé atrás, disse que aquilo estava muito suspeito. Então foi que eles entregaram o caso para a polícia
local investigar. Então a polícia de Tulsa começou a entrevistar os vizinhos da Carolyn e eles conseguiram mandato para investigar a casa quando um dos seus vizinhos disse que viu duas mulheres enterrando caixões no quintal à luz da lua e a Carolyn estava na varanda observando todo aquele projeto que elas estavam fazendo. Os túmulos, então, tinham restos de cachorro, mas isso não era nada comparado ao que eles iam encontrar dentro da casa. A Virginia e a Auleta, então, estavam sendo mantidas no porão da casa como cachorros abandonados e elas tinham permissão apenas para sair para trabalhar. Elas se lavavam com água gelada ali numa pia industrial que tinha. Elas dormiam numa jaula de 1,5 m por 1,5 m e elas tinham pouca comida e também as roupas delas estavam extremamente imundas. Elas vagavam por aí como pequenos zumbis, onde elas cozinhavam e limpavam as coisas da Carolyn. Elas limpavam então os seus 18 pares de luvas, seus 26 chapéus e seus mais de 200 pares de sapatos. Ulieta e Virginia então saíam todos os dias para trabalhar e quando elas voltavam elas tinham que dar cada centavo que elas tinham ganhado para Carolyn. Elas também abriram mão de todas as economias que elas tinham. Elas faziam coisas absurdas com os vizinhos, brigavam uns com os outros e nunca tentaram escapar ou relatar o que acontecia dentro das paredes da casa. Tudo de acordo com as regras da Carolyn. E assim, elas viveram longos 7 anos. Exatamente, 7 anos ali vivendo das regras que a Carolyn fazia elas seguirem. Carolyn, então, criou sua própria religião e estudou cuidadosamente o controle da mente e técnicas de lavagem cerebral. E convenceu Virginia e Ulieta a seguirem isso, senão elas estavam condenadas ao inferno. Isso mesmo. A mãe da Ulieta, então, foi até Tulsa para tentar encontrar a filha, mas ela só foi até lá para acabar morta. Isso mesmo, ela também morreu. Carrie, então, tinha feito a pólice de seguro de novo para Virginia e para Ulieta 1 mês antes delas serem encontradas. Então, assim, felizmente elas foram encontradas antes de algo pior acontecer. Serem mortas, no caso, que provavelmente era isso que iria acontecer. Então, à medida que os investigadores iam cavando o passado da Carolyn, eles iam vendo o passado sombrio e assustador das mortes que ela tinha trazido com ela ao longo da vida, mas nenhuma pôde ser provada que realmente tinha sido ela. Em outubro de 1944, Carolyn foi considerada culpada por induzir a Virginia e a Ulieta a testemunhar falsamente contra um vizinho. Ela foi condenada a 1 ano de prisão em novembro de 1944. Ela se confessou culpada de purificação, fraude postal, obtenção de dinheiro sob protesto e uso de declaração falsa para obter o livro de racionamentos. Ela recebeu liberdade condicional. Na minha opinião, estou sã, disse ela no tribunal. Após ela ser liberada da prisão, Carolyn deixou Oklahoma e sumiu dos olhos do público e a casa então foi destruída e o porão foi preenchido. Foi em estacionamento por um tempo, mas eles desistiram da ideia porque eles falavam que era meio assombrado. Ainda tem os degrauzinhos que a Bella desceu pra rua, a única testemunha da mais malvada serial killer que você talvez nunca tenha escutado, Carolyn Smith. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de caso criminal, caso histórico, mitos, lendas e afins, pode deixar aqui nos comentários que eu anoto e trago o mais rápido possível aqui no canal. Então deixem um like e se inscrevam para não perder nenhum vídeo novo e até mais. Tchau!